Muy bienvenidos a una nueva clase de español. Yo soy Rubén, tu profesor de español, e hoje eu vou te ensinar espanhol um pouco mais focado, um pouco mais voltado para o trabalho. E para isso eu vou utilizar o meu método que chama de Ruta, que é o método que eu utilizo também dentro de todos os meus cursos, como por exemplo o Intensivão, que faz, por exemplo, um brasileiro destravar o espanhol em 60 dias. E como que vai funcionar, então, essa aula com esse método? Primeiro nós vamos assistir um vídeo juntos e eu vou deixar o vídeo rolando, só que quando eu já entender que é necessário começar a fazer algumas intervenções para trazer gramática, pronúncia e vocabulário, eu vou começar a trazer essas intervenções. Então, o que eu preciso de você para essa aula? Número 1, a aula é gratuita, você está assistindo, você não paga nada por isso, mas você pode retribuir de alguma forma esse conteúdo simplesmente deixando o seu like aqui embaixo e também já se inscrevendo caso você não esteja inscrito aqui no canal, já que a gente acaba de retomar o canal aqui para mais conteúdo. Número 2, total atenção nesse conteúdo. Então, se puder colocar um fone, coloca um fone, desliga um pouco das distrações, que tenho certeza que com esse conteúdo o seu espanhol, da partir desse momento até o momento do nosso final da nossa aula, estará muito melhor, com toda certeza, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Nosotros somos un proyecto que vende sombreros en 2 puntos de venta físicos. Ok, probablemente una de las palabras principales en todo lo que vamos a ver hoy va a ser sombrero, que o que eles vendem. Ellos dicen, vendemos sombreros. Rubén, ¿qué son sombreros? Sombreros sería un chapéu. Un sombrero, un chapéu. Se escribe así, sombrero. Ahí sí. Sombrero. Listo. Sigamos. Voy a volver un poco para tomar más del audio. En 2 puntos de venta físicos, viajamos en ferias nacionales, ferias artesanales, vendemos también sombreros al por mayor. Él dice, vendemos sombreros al por mayor. Que seria vender sombreros al por mayor? No mercado de trabalho, no setor mais de vendas, al por mayor, vou escrever aqui para você já também anotar no seu caderno. Você tem que ter um caderno de espanhol. E não é caderno de receita de comida que tem ali umas folhas que a gente vai usar. Não, é caderno de espanhol. Al por mayor. O que seria al por mayor? Al por maior é o conceito, por exemplo, que a gente tem no Brasil, a gente me achando brasileiro, né? Eu não sou brasileiro, eu sou chileno, mas eu me sinto muito brasileiro. Morei um bom tempo no Brasil, tenho a minha residência, a minha permanência, sou casado com brasileiro, então tenho o direito de me sentir metade de brasileiro. Pago imposto no Brasil, então acho que tenho o direito de me sentir brasileiro. Al por maior seria atacado. Olha só que diferente, né? Al por maior. E aí, obviamente, se al por maior é atacado, como que seria varejo? Al por menor. Você não vai me dizer que isso é difícil. Isso é muito fácil. Para você ver que o espanhol não é tão difícil assim, tá? Sigamos aqui. Vou voltar aqui, tá bom. Mayor, de consumo masivo, y hacemos comercio electrónico. También queremos hacer una aplicación de realidad virtual, de realidad aumentada, para que el cliente se pueda ver y pueda vivir una experiencia de cómo es que se le ve el sombrero. Quieren hacer una aplicación, tá? O que seria uma aplicação? Não é de aplicar para algo, é de aplicativo. Então, uma aplicação. Rubem, existe também o conceito aplicativo? Eu já ouvi, mas não é o que mais ouço. Ouço muito mais aplicação ou app. El app, tá? Mas aí eu ouço como algo masculino. El app ou la aplicação. Tá? Então, você aqui tem o conceito feminino e aqui tem o conceito masculino. Você tem que tomar cuidado com isso para não ficar confundindo, tá bom? Volvemos aqui. Por aqui. Se pueda ver y pueda vivir una experiencia de cómo es que se le ve el sombrero. Una pregunta, entonces. ¿Facturan 250 millones, no viste, al año? Sí, señor. O sea, por año, perfecto. Y la segunda pregunta es, ¿el margen de rentabilidad es neto o es bruto? Dice, el margen de rentabilidad es neto ou es bruto? O que seria el margen? A margem, Rubem, muda o gênero? Sim. Muitas palavras que em português são masculinas, em espanhol acabam sendo palavras femininas, tá? Isso pode acontecer em duas situações. Quando é por regra, ou seja, por exemplo, uma regra no espanhol é que todas as palavras terminadas com AG são masculinas. Por isso que a gente fala assim, el viaje, el mensaje, el paisaje. Em português são femininas, né? A mensagem, a paisagem, a viagem. Mas por ser uma palavra que termina com AG, a gente tem masculino.
Neste caso, tá? El margen é apenas uma palavra heterogenérica. Ou seja, é simplesmente uma palavra que muda de gênero. Tá? E o terceiro caso é quando a gente... Então, a gente tem o primeiro caso que é por regra. Segundo caso, heterogenéricas. Heterogenéricas, ou seja, com gênero oposto. E tem o terceiro caso que é por cacofonia. Rubem, o que é uma cacofonia? A gente não precisa saber o que é uma cacofonia exatamente, mas palavras femininas, como, por exemplo, água, área, vou usar essas duas de exemplo, são palavras femininas, né? Em português também. Só que em espanhol, por se tratar de uma palavra feminina que começa com A tônica, ou seja, uma A carregada, uma pronúncia mais forte, água, área, a gente fala assim, agua, né? A gente fala água. Então, uma palavra com tônica no A, na letra A, e área. Nestes casos, a gente usa o artículo masculino. Então, el, água e el, área, por se tratar de uma cacofonia. Se eu tenho assim, la água, se a é uma cacofonia. Então, para não ter isso, eu falo assim, el água. Mas água não deixa de ser uma palavra feminina. Por isso que eu falo assim, el água está helada. Eu não falo, el água está helado. Ah, mas estou usando ele, não é masculino. Sim, o artigo é masculino para não ter a cacofonia, mas o conceito água não deixou de ser feminino. Eu estou explicando isso porque eu já vi alguns vídeos por aí falando que água é uma palavra heterogenérica, que muda de... Não mudou de gênero. Não falo água helado, eu falo água helada. Mesmo gênero. El área está organizada. A área está organizada. Rubem, e quando vai pro plural, fica também assim? Não, no plural é o mesmo artigo do gênero. Então, las aguas, las áreas. Pronto? Então, três coisas assim a estudar quando a gente está falando de gênero em espanhol. Quando é masculino, quando é feminino. Tem as regras. Então, tipo assim, palavras terminadas assim, assim, assado, são masculinas. Assim, assim, assado, são femininas. Tem essas regras. Tem palavras heterogenéricas que não tem nada a ver com regra. Simplesmente mudam de gênero. Por exemplo... nariz, la nariz o nariz, entendeu? Mel, o mel, la miel, sal, o sal, la sal. Simplesmente tem um gênero diferente. Mas tem algumas por regras, tem umas que são heterogenéricas e tem também aquelas de cacofonia, como exemplo de água e área, que também é um detalhe importante em relação a gênero, tá bom? Tendo dito isso, continuamos com o nosso vídeo. Bruto. Ok, margen, esqueci, quase que eu esqueci. Margen bruto ou margen neto. Margen bruto é bruto. Neto seria líquido. Tá? Quando fala assim, peso líquido. Você compra um produto, geralmente na embalagem tem assim, peso neto, tararán gramos. Então, algo neto é algo líquido, en su forma más pura. Y esto no se aplica solamente a temas comerciales. Por ejemplo, es muy común escuchar lo siguiente. Mira, nuestra conversación de hoy es netamente para conversar sobre las ventas. O que seria netamente? Especificamente, simplesmente. Então, o conceito neto, que não tem nada a ver com neto, de usar o neto do meu avô, aí seria nieto. Tá? Neto, né, do meu avô sou nieto ou nieta. Mas neto é algo na sua essência. Entonces, por ejemplo, el concepto neto, por ejemplo, del método Ruta, que es mi método de enseñar español, que trae el concepto neto? Tipo, qual que é essa forma mais limpa, na essência? ¿Ah? Y tem várias explicações, né? Por ejemplo, una de las cosas de la palabra ruta é a letra A, ruta, é de andragogia. O que é andragogia? Es la forma neta de enseñar a adultos, que es lo opuesto de pedagogía. Pedagogía para enseñar criança e adolescente. Andragogía es para enseñar adultos. Entonces, la palabra ruta trae eso consigo, o sea, de enseñarle a adultos. No solamente con eso. El concepto ruta, voy a escribir aquí para vocês entenderem, ¿tá? Explicar la parte de una forma neta, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de ruta, me refiero a rápido. La letra R es para rápido. La letra U es para útil. ¿Por qué útil? Porque para mí, estudiar el español, o sea, netamente estudiar español tiene que ser útil. Yo no preciso, por exemplo,
Se você não é uma pessoa que trabalha, sei lá, com advocacia, por que você tem que aprender conceitos de advocacia? Se você não vai viajar agora, por que você tem que aprender espanhol para a viagem? Mas se você quer usar espanhol para trabalho, faz muito mais sentido, por exemplo, uma aula como essa, que é netamente, estou tentando usar bastante o termo neto para você ver na sua forma, é netamente para ayudarte com conceitos mais profissionais, mais laborales del espanhol, tá? A palavra T é para tecnologia, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui na tela de vocês poderem acompanhar o que estou fazendo. Isso é muito mais envolvente para estudar espanhol. Inteligência artificial. Por exemplo, dentro do curso, eu ensino a todos os meus alunos como usar inteligência artificial para treinar todo santo dia a pronúncia e fixação de palavras, para não esquecer o que aprendem, tá? E por último, andragogia, que, como eu acabei de falar, é a abordagem para ensinar as coisas, tá? Mas vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Vou aqui. ¿Rentabilidad neto Ahora o es sí. bruto? Bruto. ¿Cómo controlan los hermanos Muñoz la calidad? De cierta manera tenemos estandarizado el tejido. Estandarizado. Estándar. Vou colocar aqui. Estándar é um conceito que a gente usa para padrão. Então, estandarizado seria padronizado, tá? Algo estándar é algo padrão. Porque ellas ya saben cómo es que deben tejer, ¿cierto? Hermanos, lo tradicional tiene mucho valor, pero el diseño también tiene mucho valor. Lo tradicional tiene mucho valor, pero el diseño tiene valor. ¿Qué será diseño? Diseño en español lo vamos a utilizar como design. Diseño, tá? Design. Tá? Roma, como seria desenho, tipo de desenho em português, né? Ah, meu filho fez um desenho para mim. En este caso, vamos a decir un dibujo. Dibujo. Ese sería el concepto correcto. Dibujo. Diseño é um design, dibujo é um desenho. Então, falsos cognatos. Veo que hay cosas diferentes atrás. Nosotros queremos estar a la vanguardia del mercado, ¿cierto? Queremos también innovar. A la vanguardia, estar a la vanguardia é estar atualizado, estar inovando, tá? A la vanguardia, vanguardia. Hágame un diseño de los que usted ve ahí que dice esto es único. Me pusieron de interlocutor, entonces nuestra oferta es 120 millones de pesos a cambio del 30% de la compañía de ustedes y van a tener... A cambio de 120 millones de pesos, a cambio de, en troca de, a cambio de. Vou colocar também essa palavra aqui. Olha quanta coisa, né, aqui já. A cambio de. A cambio de, en troca de. 5 sharks jalándoles el negocio. ¿Qué opinan? 5 sharks. Sharks é uma palavra em inglês para tiburão, que é o conceito, quando falam tubarão, são pessoas grandes de negócios, no caso, os que estão ouvindo a proposta. Jalar el negócio. O que é jalar? É puxar, empurrar, levar. Isso é jalar. Como que se escreve? Assim, ó, jalar. Lembra que a letra J tem sempre esse som, né? Jalar. Ah, é assim que a gente vai falar, jalar. Tentadorcísimo. No, de una, vamos. Olha só que legal isso aqui. Negocio. ¿Qué opinan? Tentadorcísimo. Tentadorcíssimo. Rubem, tentadorcíssimo é uma palavra? Não é uma palavra, mas a gente usa esse conceito de íssimo para uma forma superlativa, ou seja, para expressar com mais vontade alguma coisa. Por exemplo, el evento, esta clase não estuvo buena, estuvo buenísima. E que é esse sisisisíssimo? Tipo, muito, muito, muito bom. Entendeu? É quando me corrijam depois nos comentários se eu usei errado o que eu vou falar agora, mas me parece que em português tipo assim, ó, não foi um gol, foi um golaço. Foi um... Sabe quando fala assim, aço, aça, para expressar uma coisa assim ainda maior? Seria isso. Bueníssimo, inteligentíssimo, lindíssimo, atrasadíssimo, cheguei atrasadíssimo, entendeu? Então seria como se você falasse assim, atrasadaço. Tipo, eu sei que não é uma palavra, estou tentando explicar qual que é a conotação desse íssimo, tá? Então é isso que ele quis dizer, tipo, tentadorcíssimo, tipo, super tentador. Tentadorcísimo.
No, de una, vamos. De una, vamos. Vamos lá. Esse sotaque é da Colômbia, tá? Esse sotaque é mais região Colômbia. Então, por isso tem algumas diferenças com algumas letras S. Vocês devem ter percebido aí no sotaque. De una é uma expressão que nós temos em espanhol para expressar quando a gente quer fazer uma coisa assim imediatamente. Tipo, bora. Sabe quando fala assim, cara, embora, só bora, simbora. De una. Tá? De una. Só bora, simbora. Entendeu? Seria isso, de una. Vamos con toda. Ese papá va a estar muy orgulloso. Nossa, nem eu entendi aquilo. Vamos ouvir de novo. Orgulloso. Con Aqui. toda. Ese papá va a estar muy orgulloso. Ese papá va a estar muy orgulloso. Debe estar hablando del papá de ellos. Esse papá vai estar muito orgulhoso. Esse pai vai ficar muito orgulhoso. Tá? Então, olha só. Quantas coisas a gente aprendeu aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, né? Tá? Então, o que temos aqui? Temos vocabulário. Vimos coisas gramaticais. Isso aqui, ó. Isso aqui foi uma aula de gramática. Se você não sentiu como gramática, foi uma aula de gramática. É o que sempre digo, né? Não existe gramática chata. O que existe é o quê? Gente chata que ensina gramática. Então, isso aqui foi gramática, tá? Foi uma aula de gramática. Temos aqui a coisa de vocabulário. Falamos um pouco também de pronúncia, né? Citei aqui, por exemplo, o negócio da J. Aqui também falei um pouco de pronúncia. Então, o que eu fiz com você nessa aula através do método Ruta? Os 3 pilares que para mim levam a um brasileiro, ou seja, os 3 pilares que para mim fazem com que um brasileiro possa de fato destravar no espanhol. E é, pilar número 1, comunicação. O que seria essa comunicação? Falar bem e entender. Tá? Não adianta você só entender e não falar, e também não adianta você falar, mas não entender o que te falam. Então, você treina o ouvido. Como que a gente fez isso? Com um conteúdo nativo. Nós assistimos aqui juntos um conteúdo nativo. Depois nós vamos para a parte de vocabulário, que foi a parte que eu ia te entregando aqui enquanto ia escrevendo. E é o segundo pilar. E terceiro e não menos importante, gramática. Não adianta você falar bem, ter um bom vocabulário e ter uma gramática péssima que você vai falar errado. Rui, mas qual que é o problema de falar errado? Ué, se você, por exemplo, quer usar o seu espanhol para trabalho, imagina eu tentando uma vaga num emprego que pede português e fala assim, a gente queremos trabalhar aqui porque... Não, peraí. Mas deu pra entender. Mas tá errado. Então, esse pensamento de dar pra entender, pra mim, não cola. Eu sempre, como digo, eu gosto de ensinar espanhol para as pessoas que entendem esses 3 pilares, querem se tornar bons nesses 3 pilares, tá? E por falar nisso, exatamente o método que eu utilizo dentro do intensivão 60D. Eu chamo de 60D, que são dezenas de aulas, assim como você acabou de assistir, com conteúdo nativo, aula de vocabulário, aula de gramática, sempre dentro de um contexto, que é um dos pilares da andragogia, a imersão dentro de contexto, e faz muito mais sentido aprender assim. Só que imagina dezenas de aulas assim, como essa que você acabou de assistir, vendo diferentes sotaques, diferentes contextos, mas sempre com conteúdo nativo. E se você chegou até aqui, gostou de aprender dessa forma espanhol, de uma forma mais, ao mesmo tempo que descontraída, não deixa de ser muito conteúdo, eu decidi, neste vídeo, te dar um desconto, 500 reais de desconto para você fazer o intensivão completo. E como bônus, eu vou te dar acesso a outros 2 cursos. Espanhol para Trabalho é uma masterclass, são 5 episódios focados em espanhol para trabalho, assim como esse, só que muito mais avançado, até com simulação de entrevista, por exemplo, em espanhol. E também o meu treinamento espanhol com notícia para elevar ainda mais e destravar o teu vocabulário em espanhol, analisando diferentes sotaques do espanhol. Se você quiser garantir uma dessas vagas que a gente liberou com esse desconto de 500 reais para fazer o intensivão completo e ter esses 2 cursos de graça, já toca aqui no link embaixo, ou então pode ir lá no meu Instagram, que também vou deixar aqui na descrição. Você pode me chamar no direct falando assim, Ruben, assisti aquela aula de espanhol para trabalho e quero fazer um intensivão com você. E eu vou te dar esse desconto também. Não esquece, deixa seu like aqui. Eu me chamo Ruben, sou o chileno mais brasileiro que você talvez vai conhecer, ou pelo menos é o que eu quero. Eu gosto muito do Brasil, a comida brasileira é muito boa. As paisagens do Brasil, Brasil muito legal, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos numa próxima aula aqui no nosso canal. Se você não está inscrito, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo aqui. Tchau, tchau.